Olá, turma! Vamos dar início ao nosso módulo de parasitologia. Me chamo Daniela Paternostro. Bom, aqui nesse slide eu fiz um gráfico para ilustrar para vocês os assuntos mais abordados nas provas entre os anos de 2012 e 2019, conforme as questões do material de vocês. E como vocês podem estar visualizando, 25 questões são referentes aos métodos laboratoriais, tá? 25 questões que caíram entre os anos de 2012 e 2019 foram referentes aos métodos laboratoriais. E as outras, né, como vocês podem estar visualizando aqui, são diversas. Doença de Chagas, amebíase, malária, filariose, tá? Então, assim, os métodos laboratoriais, eles requerem uma atenção maior da nossa parte. Esse aqui é o conteúdo programático, né, com os diferentes parasitas para a gente abordar durante o curso. Então, vamos começar pelo diagnóstico laboratorial das parasitoses. As parasitoses intestinais, elas representam um sério problema de saúde pública. No Brasil, essa doença ela ocorre em diferentes regiões, tanto nas zonas rurais quanto nas zonas urbanas e também em diferentes faixas etárias. Essas parasitoses estão correlacionadas com baixos níveis socioeconômicos e condições precárias de saneamento. Para o diagnóstico parasitológico preciso, é importante levar em consideração fatores que condicionam as parasitoses, como o mecanismo de transmissão, ou seja, como é que ocorre esse processo de transmissão dos parasitas, através da água e alimentos contaminados. Um outro ponto importante é a biologia, os aspectos morfológicos desse parasita, além das condições sanitárias e a patogenia desenvolvida por esses parasitas. Exame parasitológico de fezes. Então, o exame parasitológico de fezes é um exame barato, não invasivo, de fácil execução, que quando bem executado, gente, pode evitar a realização de exames mais invasivos para o paciente, como, por exemplo, endoscopias digestivas, como também biópsias. E aí os exames parasitológicos de fezes, realizados em laboratórios de análises clínicas, passam por diferentes fases, que é a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Fases essas também observadas em outras variações dentro da análise clínica, como por exemplo na bioquímica, na microbiologia, na micologia, na hematologia, você também tem essas diferentes fases. Então vamos dar um início aqui falando das fases com a fase pré-analítica. Então a fase pré-analítica, ela inicia com a solicitação do exame pelo médico, tá? Na fase pré-analítica também a gente tem algumas identificações do paciente, orientações para a coleta das fezes. Então essas orientações devem ser repassadas de forma clara, verbalmente ou por escrito ao paciente. Também na fase pré-analítica nós temos a questão do transporte e do armazenamento. No caso de fezes frescas sem conservantes, essas fezes elas devem ser enviadas rapidamente ao laboratório, manter em baixas temperaturas para que evite a putrefação e devem ser examinadas de forma também rápida.
Já as fezes que são colhidas com conservantes, elas não necessitam ser enviadas de forma rápida ao laboratório, não precisa manter em baixas temperaturas e não precisa ser também examinada de forma rápida. Quais são os principais conservantes utilizados em exames de fezes? Então, os principais conservantes são o SAF, que é o acetato de sódio, ácido acético e formol. Tem o formol a 10%, que é a formalina, tem o líquido de Chaldin, o álcool polivinílico e o MIF, que é a união aí do mercúrio cromo, iodo e formol, tá? Que é a base do MIF. E aí, gente, esses conservantes, eles são bem solicitados nas provas, tá? Então, assim, algo também que vocês devem dar uma atenção maior. O formol a 10% e o MIF, eles conservam ovos e larvas de homintos e cisto de protozoários, tá? Já o SAF, ele conserva cistos e trofozoítos e é útil para fezes formadas e diarreica. Vale ressaltar que o SAF ele é utilizado para fixar trofozoítos de amebas e giardia, tá, gente? Então, essa informação do SAF é importante vocês colocarem no resuminho de vocês, que o SAF ele é utilizado para fixar trofozoítas de ameba e de giardia, tá? Então, tem várias questões relacionadas com o SAF, né? E sempre ele vem colocando alguma coisa sobre esse conservante. E uma dessas coisas é perguntando se o SAF consegue fixar, trofozoítos de ameba e de giardia. Então, o SAF, ele consegue fixar os trofozoítas de ameba e de giardia. Vantagem de você utilizar o SAF. Então, o SAF ele pode ser utilizado nas colorações permanentes, aquela que você pode guardar com tempo maior, assim como para exame a fresco e procedimentos de concentração. Então, o SAF também é importante ressaltar que ele não contém mercúrio, tá? O qual está presente nos fixadores de Chaldin ou PVA, tá, gente? Então, o mercúrio, ele não está presente no SAF, mas está presente em outros fixadores, que é o de Chaldin e o de PVA, tá? Então, é uma vantagem de você utilizar o SAF, porque ele não tem o mercúrio, você não tem esse problema conforme o descarte desse material. Gente, aqui são umas questões de concurso, não são as mesmas questões que estão aí no material de vocês, mas que é para vocês tentarem resolver, tá? E a resposta dessas questões, elas estão logo aqui no rodapé do PowerPoint, tá? Agora vamos passar para a fase analítica. Então, a fase analítica, ela envolve a escolha do método, a execução e a microscopia das fezes, né? Na fase analítica, nessa fase a gente tem a presença de vários métodos. E esses métodos, gente, eles vão ser empregados conforme a solicitação do médico e a suspeita clínica, tá? Então, muitas vezes já vem na solicitação do exame já vem dizendo qual é o método que o médico quer que você utilize, tá? O exame parasitológico de fezes tem como objetivo diagnosticar os parasitas intestinais do homem através da pesquisa das diferentes formas parasitárias que são eliminadas nas fezes. O exame parasitológico de fezes deve ser realizado através do exame macroscópico e microscópico, tá? No exame macroscópico,
você vai avaliar a consistência das fezes. Nas fezes frescas, você avalia tanto a consistência quanto o odor e a cor. Também nessas fezes, você deve verificar a presença ou ausência de sangue, de muco, de proglótis, de vermes adultos e outras condições anormais, tá? E como é classificada essa consistência? Ela é classificada como formada, semi-formada, pastosas e líquidas, tá? Então, é assim que você classifica a questão da consistência das fezes. Já o exame microscópico, ele permite a visualização dos ovos ou larvas de omintos, cistos, trofozoítos ou cistos de protozoários. E aqui tem umas imagens para a gente estar observando os ovos e as larvas de omintos e aqui no caso o trofozoíta e o cisto da giardia. Ok, gente? Tá? Então, assim, o exame macroscópico, o exame microscópico, eles fazem parte da análise do material, ou seja, eles fazem parte da fase analítica. Aqui, né, como é classificada a consistência das fezes, tá? Que a gente já falou que elas são classificadas em formadas, semi-formadas, pastosas e líquidas. Vale ressaltar que os cistos eles estão mais presentes nas fezes formadas e semi-formadas, como vocês podem estar visualizando aqui. E os trofozoítas estão mais presentes nas fezes pastosas e líquidas, tá? Os ovos e larvas de omintos podem estar presentes em todos os tipos de amostras fecais, tá, gente? Aqui também tem umas questões, mostrando para vocês umas questões aqui referente a esse assunto que a gente acabou de falar para vocês também julgarem como verdadeiro e falso, tá? Olha aqui, só essa primeira para a gente comentar rapidamente. O exame macroscópico permite a visualização, permite eventualmente a verificação de tênia, ascari, oxiurus, necato. Aí, gente, você precisa relembrar da morfologia. Por exemplo, o que tem na tênia? A tênia tem vermes adultos, a tênia tem ovos, tá? Para poder você conseguir acertar a questão. Ascaris, os ascaris, tem larvas, tem vermes adultos, tem ovos, tá? E aí, você sabendo isso, você consegue resolver a questão aqui, tá? O exame macroscópico permite eventualmente, né, verificação de tênia. No caso aqui da tênia, a gente seria os vermes adultos, tá? De ascaris também a gente tem a presença de vermes adultos. Na oxiurus também tem vermes adultos. E o necato americanos também tem a presença de vermes adultos. Então, esses vermes adultos, eles são observados ao olho nu. Então, eventualmente, a gente consegue observar no exame macroscópico. E orienta quanto à escolha da parte mais suspeita para ser submetido ao exame microscópico, tá? Então, essa primeira questão aí, ela é verdadeira, tá? As outras vocês vão conseguir resolver facilmente. Exame microscópico das fezes podem ser, tá, gente? Os exames microscópicos das fezes podem ser divididos em quantitativos e qualitativos. Os métodos quantitativos são aqueles nos quais se faz o quê? A contagem dos ovos nas fezes. Esse método ele avalia o parasitismo, a intensidade do parasitismo. E os métodos quantitativos mais conhecidos são o método de Stillhouse e o método de Cato, tá? São os métodos mais conhecidos,
mais comentado tanto nos artigos científicos quanto nos livros, tá? A outra coisa que eu estava pesquisando, que também tem nas questões das provas de vocês, é que ele coloca esse método que é o Micmaster, tá, gente? O método Micmaster, ele é um método quantitativo, porém ele é utilizado na medicina veterinária, tá? Ele é classificado como método quantitativo, mas ele não é utilizado em seres humanos. Ele é utilizado na medicina veterinária. Mas eles colocam como opções nas questões aí de vocês. Então, quando tiver essa opção, você lembra que ele é um método quantitativo, porém ele é utilizado na medicina veterinária. Então, os métodos Stillhauser, Cato, esse Micmaster são empregados com tais objetivos, mas cada um deles envolve indicação preferenciais diante de diversas espécies de vermes. A técnica de Cato é eleita para ovos de Cystosoma mansoni, gravem isso, é importante. O de Stillhauser é utilizado para a quantificação de infecções ancilostomóticas, por ancilostomídeos, e a de Micmaster tem sido aplicada até agora em medicina veterinária. Então, essa aqui é uma informação importante para vocês resolverem as questões aí do concurso. Aqui também tem umas questões para vocês resolverem. Vamos para ainda, né, gente, na fase analítica. Vamos falar agora dos métodos qualitativos. Os métodos qualitativos são os mais utilizados, demonstrando a presença da forma parasitária sem entretanto, quantificá-las, tá? Então, os métodos qualitativos, a gente tem um maior número de métodos, tá? Só que aí ele não quantifica, você consegue só verificar a presença ou a ausência. Para facilitar o encontro das formas parasitárias presentes nas fezes, são utilizados processos de enriquecimento. Então, esse processo de enriquecimento, ele ajuda a eliminar parte dos detritos, tornando mais fácil a visualização das formas parasitárias. E aqui, gente, a gente tem os diferentes métodos qualitativos. Então, os principais são sedimentação espontânea, sedimentação por centrifugação, flutuação espontânea, centrifugo, flutuação, concentração de larvas de omitos por migração ativa, concentração de ovos através da passagem das fezes por uma tela metálica. A fase pós-analítica, que é a última fase, ela inclui a análise da consistência dos resultados, a apresentação e liberação dos laudos, também envolve o armazenamento do material ou amostra do paciente e também o arquivamento dos resultados internos, tá? Essa é a fase pós-analítica. Todos os parasitas encontrados no exame, eles devem ser relatados, sejam eles patogênicos ou não. Deve ser citado as formas parasitárias observadas, como estão aí, o nome científico. Também deverá constar o método executado e a consistência das fezes, observações sobre o número de amostras colhidas também devem ser relatados.